Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje é sexta-feira, sextou, e nós iremos para mais uma aula. Vamos aprender conteúdos novos e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, tá certo? Vão pegando aí o material de vocês, por favor, e abram um livro na página 12. Então, gente, na página 12, nós iremos ver o conceito de frase e oração, tá certo? Acompanhe aí comigo, por favor, a leitura. Leia a piada a seguir. A mãe pergunta: filho, o que você está estudando? Geografia, mamãe. Então me diga, onde fica a Inglaterra? Na página 38. Então, gente, aí também é uma piada, né? Referência do que nós estudamos na aula passada. A piada que lemos é composta de várias frases. Uma frase é um enunciado de sentido completo, independentemente da quantidade ou da categoria de palavras que as compõem. Observe os exemplos a seguir. Geografia, mamãe. No exemplo acima, temos uma frase declarativa, isto é, que contém apenas uma informação. Nesse caso, a frase está sem verbo. Filho, o que você está estudando? No segundo exemplo, temos uma frase interrogativa, isto é, que contém uma pergunta. Nesse caso, a frase ela não contém verbo. Então, gente, nós temos duas frases, né? Isso, a frase declarativa e a frase interrogativa. Geografia, mamãe, ele afirmou, então é uma afirmação, tá certo? Já na segunda frase, o filho, o que você está estudando? Vejam que aí já tem uma pergunta. Diante disso aqui, temos aqui a presença de um verbo, certo? Gente, vocês estão lembrados que seja verbo? O que é verbo? Verbo é toda aquela palavra que pode ser modificada, tá certo? Nunca esqueçam disso. Continuando, gente, aí na página 13, a frase que contém verbo chama-se oração. Oração. Toda oração, ela tem que vir com um verbo, senão ela não é classificada como oração. Além do mais, ela pode vir com mais de um verbo, não necessariamente um. A frase que não contém verbo chama-se frase nominal. Então, se você fizer uma frase ou ler uma frase que não contém verbo, ela será uma frase nominal. Então, não contém verbo. Certo, gente? Deu para entender? A oração, né, sempre tem um verbo. E a frase nominal, ela não contém o verbo. E aqui, né, nós temos dois exemplos. Leia os exemplos a seguir. Cuidado, que dia lindo. Geografia, mamãe. Algumas frases contêm mais de uma oração, pois tem mais de um verbo com sentido completo. Observe o exemplo a seguir. Então me diga, onde fica a Inglaterra? No exemplo acima, temos uma frase imperativa e interrogativa. Vejam só, gente, para vocês entenderem melhor, certo? Dentro da mesma frase, a gente tem duas ações, não é isso? Vejam só. Então, me diga. Então, me diga onde fica Inglaterra. Certo? Aqui, nessa parte, nós temos uma frase imperativa, porque ele está perguntando, ele está ordenando aonde fica, né? Então, aliás, onde? Então, me diga, né? Aqui é uma parte da frase, né, da oração, que está imperando, tá certo? E a seguir vem a parte interrogativa. Onde fica a Inglaterra? Então, nós temos aí a frase imperativa e a frase interrogativa, certo, gente? Se a frase tem dois verbos, produzindo um único sentido, há apenas uma oração. Leia os exemplos a seguir. Tenho pensado em nossos avós. Estou sem frio. Então,
a presença, né, gente, dos verbos, né? Mas aí ela está produzindo apenas um único sentido. Então, gente, vamos recapitular. Frase, o que seria uma frase? Para vocês, o que é uma frase? Frase é um enunciado, né, de sentido completo. Geralmente é curto, né? Frase é um enunciado de sentido completo. A oração é um enunciado de sentido completo que contém um verbo. Então, gente, toda oração, ela vem seguida do verbo, certo? Isso é fato. Continuando, gente, na página 13, nós iremos ver as definições de sujeito e predicado. A seguir, conheça mais uma piada. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Ele segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Cuidado, o senhor pode engolir os pregos sem querer. Não se preocupe, senhora, eu tenho outros. Então, gente, observe essa oração, né? Uma senhora observava com atenção o trabalho de um carpinteiro. A quem essa oração está se referindo, certo? A quem a oração está se referindo? Vamos ler novamente para que a gente possa recapitular e entender. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. A quem a oração está se referindo aí, gente? A quem? A senhora, né? Está se referindo à senhora. A senhora. Certo? Vamos seguindo aqui na página 14. A parte da oração que indica de quem ou do que se fala, nesse caso, uma senhora, chama-se sujeito. Então, olha só, senhora aqui vai ser classificado como sujeito, certo? E toda vez, gente, que a gente for classificar o sujeito em uma oração, você sempre faça uma pergunta na frase. Quem? O que? De que? Sempre faça uma pergunta. A gente costuma dizer que a gente pergunta o verbo na frase. Quem? Então, aqui nessa frase, uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Você vai perguntar, quem? Quem é que observava o trabalho do carpinteiro? A senhora. Então, nesse caso aqui, senhora é classificada como sujeito. E qual é o verbo, gente, dessa oração? Qual é o verbo que vocês identificam aí nessa oração? Pensem aí direitinho. O verbo é observava. Observava. Certo? Gente, olha. Todo verbo é aquela palavra que a gente consegue modificar. Certo? Por exemplo, a palavra... Vão se acostumando comigo que eu gosto muito de escrever, viu? Quem me conhece sabe. A palavra chuva. Um exemplo aqui. Essa palavra é um verbo. Vamos tentar modificá-la para a gente identificar se ela é um verbo. Eu chuvo, tu chuvas, ele chuvas, nós... É um verbo? Não é, porque a gente não consegue modificar ela. Então, vamos ver essa palavra aqui, correr. Vamos tentar modificar essa palavra para ver se ela é um verbo. Então, vamos lá. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, então ela é um verbo. Toda palavra que a gente consegue modificar o seu sentido e conjugarmos, ela é um verbo. Nunca se esqueçam. Continuando aí, gente, quem executa a ação expressa por esse verbo? Quem é a pessoa que executa a ação, né? A senhora, né? Uma senhora foi ela que executou a ação, certo? Estão entendendo, gente? Espero que sim. Vamos continuar. Ao identificar o sujeito, o restante da oração, a informação sobre o sujeito, pode ser classificada como predicado. O predicado sempre contém um verbo. Então, gente... Uma senhora observava com atenção o trabalho de um carpinteiro. Observem aí, o verbo, qual é o verbo desta oração? Observava. Quem observava? Quem é o sujeito? Uma senhora. E o que seria o predicado nessa oração?
O predicado é a ação do verbo, né? Observava, né, com atenção o trabalho do carpinteiro. Sujeito e predicado são chamados termos essenciais da oração. Ou seja, eles são elementos que não podem faltar na constituição de uma oração, tá certo? Agora identifique o sujeito, verbo e predicado na oração retirada da piada. Vamos lá. Ele segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Quem é ele? Né? Ele, o sujeito, né? Então, vocês colocam aí. Ele, certo? E o verbo? Quem é o verbo? Segurava, certo? Segurava. Eu deixei aqui um exemplo para vocês que eu vou já explicar. E o predicado? Quem é o predicado? É a ação do verbo, né? Então, segurava uma tábua, segurava uma tábua. E aí vocês vão dar o complemento dessa frase até a palavra boca. Então, gente, só para vocês entenderem, o predicado é o que acontece com o sujeito, é a ação do sujeito na oração. Aqui eu coloquei uma frase. Tiago entrou na sala de reunião. Vamos aí dar uma analisada. Quem é o sujeito nessa frase? Quem entrou na sala da reunião? Tiago, certo? Tiago. E quem é o predicado aqui? O predicado, ele sempre vem acompanhado do verbo. Então, o predicado é entrou, né, na sala de reunião, tá certo? Deu para entender? Então, gente, agora vocês vão para a página 15 e vocês já verão responder esse mão na massa, tá certo? Diante das explicações que foram dadas, respondam essa atividade e em seguida eu volto com a correção para vocês.